Tudo certo. Então, gente, boa noite mais uma vez. Vamos iniciar a continuação da aula de ecologia. Dar uma repassada nas relações ecológicas, né? Para refrescar a cabecinha de vocês, tá? Aí, a partir disso, a gente volta para os exercícios. Hoje a gente vai ver também um pouquinho dos ciclos, né, biogeoquímicos, que também está dentro da parte de ecologia. Ótimo. Só dando uma repassada, né, do tipo de relação ecológica, tem intraespecífica e interespecífica. Quem tem dificuldade, né, com relação a esses nomes, de lembrar a diferença, quando é intra da mesma espécie, inter e de espécies diferentes, a gente fez algumas associações na última aula, não sei se vocês lembram, né? Intra está dentro da mesma espécie, algo que está intra, dentro da mesma espécie. E interespecífica é de espécies diferentes. É só lembrar, intra é dentro, então já dá para fazer essa associação. Acho que André também tinha inventado, né, André, uma outra associação, se você lembrar e quiser compartilhar, fica à vontade. Tá gravando, né, gente? Vocês podem me sinalizar, por favor. Aí, para a gente classificar essas relações ecológicas, a gente avalia o benefício para as espécies. Qual que é o benefício de você ter a relação de uma espécie com outra? Tem umas relações que são positivas, as outras são negativas, né? Um exemplo é a relação harmônica e a desarmônica. Só o nome já diz, né, gente? E aí, um exemplo para vocês aqui das harmônicas, colônia e sociedade. A colônia aqui, a caravela, para quem não sabia o que é, a caravela aparentemente é um organismo só, mas na verdade é um conjunto de organismos que vivem unidos aqui, né? E uma curiosidade interessante é que, na hora que eu estava pesquisando a imagem da caravela, eu vi que esses tentáculos, né, digamos assim, eles chegam a 50 metros, e é o que elas usam para capturar, né, os peixes para alimentar. Elas possuem, né, vários tentáculos, e aí esses são usados para alimentação e não para locomoção. A sociedade que a gente tem aqui é o exemplo das abelhas, como eu já havia dito para vocês, que as abelhas, elas não estão ligadas anatomicamente, né? Que é o que diferencia a colônia, mas elas se unem por um propósito que é o bem da colônia, da colônia não, gente, perdão, que é o bem da colmeia, né? Que elas juntas trabalham para que a abelha rainha, né, possa fazer o processo de acasalamento e tudo mais, e elas estão sempre unidas. Joga uma pedra lá na colmeia para vocês verem se não vai vir um monte de abelha atrás de vocês. As desarmônicas, como exemplo, né, eu coloquei aqui, tem a competição e o canibalismo. A competição, a gente pode lembrar quando dois organismos da mesma espécie, eles querem acasalar. Só que não tem o número de fêmeas suficiente, por exemplo, para macho. Então, os machos vão lutar por si, entre si, para conseguir a fêmea. Mas, às vezes, essa luta não é um embate físico. O exemplo é o pavão aqui. Vocês estão vendo esse pavão aqui? Ficou pequenininho, né? Mas é assim, os machos, né? Os pavões machos, eles exibem, né, suas penas e fazem
como se fosse uma dança, um gingado lá de acasalamento, e atrai as fêmeas. As fêmeas, elas vão se sentir atraídas pelos machos que têm as penas mais pomposas, as penas mais coloridas, porque, teoricamente, a genética dele é melhor, então elas vão se sentir atraídas por eles. E aí, essa é a competição. Por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? Existem outros tipos de competições. E o canibalismo vocês já conhecem, né? Canibalismo, o indivíduo da mesma espécie come o outro. Alguma dúvida? Gente, vocês estão aí? Boa noite, Guilherme, que chegou agora. Ótimo, Guilherme, eu tô só dando uma repassada naquilo que a gente deu na aula anterior, porque agora eu trouxe as imagens bonitinhas para vocês saberem do que eu tô falando, né? E trouxe mais alguns exemplos das relações para vocês gravarem. E aí é bom com a imagem, vocês vão lembrar bem, tá joia? Gente, aí um exemplo, né, é de relação harmônica, dois exemplos, é mutualismo e comensalismo. Eu tinha trago para vocês sobre os líquens, aqui está a imagem dos líquens, agora, André, você não vai confundir como que são os líquens. E eu até coloquei aqui outro exemplo. O que seria o mutualismo, gente? Repetindo, né? É uma relação ecológica em que as duas espécies que se interagem são beneficiadas. Pode ser obrigatória ou não, tá? É simbiose, por exemplo, significa que seria obrigatório. O exemplo do mutualismo é o líquen, aí eu coloquei aqui para vocês, ó, que é a associação entre fungos ou algas ou cianobactérias. Ai, tá faltando aqui a letra. Tá de letra minúscula, só completar aqui com letra maiúscula. As algas e as cianobactérias fornecem para o fungo compostos orgânicos obtidos por meio da fotossíntese e os fungos evitam a desidratação e fornecem sais minerais para as algas e cianobactérias. Tá vendo? Cada um dá o que pode, cada um oferece alguma coisa para sobreviverem juntos. Então, de certa forma, é um benefício mútuo e até se torna obrigatório, porque se não for assim, eles não sobrevivem. A água não vai sobreviver sem a cianobactéria e vice-versa, né? O fungo, no caso, é sem a água, tá? E aí, outro exemplo de mutualismo são as abelhas, que eu trouxe aqui o desenho da abelha, mas, gente, não, o foco não é a abelha em colmeia. O foco é a abelha pousando na flor e carregando nela. Vocês conseguem ver aqui na imagem, tá muito pequeno. Olha ali, a abelha, ela gruda no corpinho dela o pólen. Então, além dela sugar o néctar das flores para ajudar na produção do mel, elas carregam nelas o pólen e ao pousar em outras flores, vai polinizar essas flores, vai auxiliar, né, na reprodução das flores, porque, né, as flores, elas são fixas. Se não for pelo vento ou pelos animais, né, que polinizam, elas não conseguem polinizar, né? Até porque, não sei se vocês lembram, né? Tem até, vocês já ouviram falar, por exemplo, o passarinho come uma fruta e aí ele defeca a semente dela em outro ambiente. E isso permite que as plantas ganhem, conquistem outros ambientes, sem ninguém chegar lá e plantar ela, entendeu? Isso faz com que ganhe novos ambientes, né? Prolifere mais a espécie. Tá joia? E aí, mutualismo, outro exemplo. Ana Luísa, boa noite, acabou de entrar aí na aula. O comensalismo, que eu mandei de exemplo para vocês na última aula, eu só peguei uma foto para vocês verem melhor sobre a relação do tubarão com a rêmora.
Olha lá a rêmora comendo lá os restinhos dentro lá do tubarão, da boca dele, lá, olha. Só que o que acontece no comensalismo? Um organismo é beneficiado, o outro é indiferente, ele não é prejudicado nem beneficiado. Porque o que acontece com esse tubarão e a rêmora? A rêmora, ela meio que se acopla no tubarão, ela fica juntinho dele, e quando ele anda, ela economiza energia, porque ela junta com ele, vou dar um exemplo muito feio que as pessoas fazem. Quando estão andando de bicicleta, segura na parte traseira do caminhão. Vocês já viram isso? Muito perigoso, né? A pessoa não precisa de pedalar. É mais ou menos isso, o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela usa isso para poder locomover sem gastar energia, se ficando acoplada no tubarão. E também, quando o tubarão come, ou seja, ele mastiga tudo, deixa tudo pequenininho, é só eu lá pegar os restinhos na boca dele. E ele não come a rêmora, porque ela tá ali, né, comendo, e de certa forma, né, talvez não seja bem o alimento que ele goste, porque eu acredito que se fosse, não teria rêmora para contar a história, né, gente? As relações interespecíficas, olha lá, gente, ó, interespecíficas, tá? Desarmônicas, no caso, temos amensalismo, parasitismo, predação e competição. Ok. No amensalismo, eu tinha falado para vocês quando uma espécie inibe outra. Aí eu tinha dado o exemplo de algumas plantas que produzem algumas toxinas, por exemplo, o eucalipto, que não nasce planta em volta dele. É mais ou menos isso. Mas eu trouxe um exemplo mais fácil de vocês encontrarem, na internet, inclusive, que é o fungo produzindo uma substância que inibe o crescimento de bactérias. Gente, a penicilina, aqui. O fungo é o penicílio. Ele produz a penicilina e, através disso, evita o crescimento bacteriano. E esse é o exemplo de amensalismo. Uma espécie vai inibir a outra. Como se fosse vamos supor uma pessoa invejosa, uma pessoa tem inveja da outra, então ela quer inibir o crescimento da outra, mais ou menos isso, o amensalismo, para vocês tentarem entender melhor assim. O parasitismo. O parasitismo. Quem nunca teve um piolho nessa vida? É mais ou menos isso, olha lá. O parasita, ele vai na espécie e tira os nutrientes para desenvolvimento, para viver, ele vai habitar um organismo igual um carrapato, a lombriga, piolho, vai ser parasita mesmo. O que é uma pessoa parasita? Aquela que chega na sua casa, come, bebe, faz bagunça, não te traz nenhum benefício. É isso, parasitismo. Mas aí no caso, tá, gente, não é entre humanos, tá? Vocês são um exemplo. Vocês estão gostando dos exemplos? Está ajudando? Se vocês tiverem dúvidas, me falam, tá? Vocês não me responderam se está gravando. Eu estou falando, e vocês não falaram se está gravando. Obrigada, André, obrigada, muito obrigada, viu? Depois vocês assistem, entendeu? É bom, tem muita gente que está trabalhando agora no horário, não consegue nem assistir. Então, eles assistem. Eu vejo que depois que eu posto a aula, tem um monte de visualização. Então, vale a pena, né, fazer essa gravação. Fora que os meus mitos ficam gravados para o mundo inteiro ver. Então, gente, vamos participar para não deixar passar vergonha sozinho, tá? A predação. Quando um organismo, né? O que seria um predador? O organismo ele vai usar o outro para se alimentar mesmo, vai matar o outro, vai comer ele. Aí eu coloquei um leão comendo uma zebra.
Mas pode ser um gato comendo um rato, entendeu? É muito simples esse exemplo de predação. Todo mundo conhece o predatismo em si, já viu, né? É, e a competição, no caso, essa competição aqui, lembra que eu já tinha falado para vocês, ó, quer ver, ó? Essa competição aqui, olha, organismos de mesma espécie que lutam para o recurso. Só que tem um porém. Essa competição aqui é intraespecífica. Essa daqui é interespecífica, ó. Então, esse exemplo aqui dos leões brigando por território eu não posso usar, tá? Ó, eu vou deletar aqui e colocar aqui, que eu não tinha visto que eu coloquei competição no lugar errado, o leão no lugar errado. Tá, gente? Olha, leões competem entre si pelo território. Porque aqui são entre as mesmas espécies, certo? Aqui, olha, espécies diferentes. Aí, outro exemplo eu dei correto, tá? Eu quis completar e completei diferente. Completei no lugar errado. Essa competição entre indivíduos de espécies diferentes. Aí, o exemplo que eu dei são de plantas competindo por luz. Por exemplo, a gente tem uma árvore muito grande e uma árvore menorzinha. Então, o que que acontece? A árvore grande vai pedir que chegue luz, né, na árvore menorzinha. Aí a árvore menorzinha, a gente já não vai sair andando. Ela vai crescer galhos para um lado, que tem mais luz, entendeu? Vocês já viram, por exemplo, tem aqueles tropismos, né, que chama, se eu não me engano. A palavra é tropismo. A planta, ela vai crescer para o lado que tem luz. Aí vocês veem uma planta toda torta, assim, por exemplo. Vocês já viram isso? É mais ou menos isso que acontece. Quando tá essa competição. Só que como a planta maior, né, tem mais galhos, vai pegar mais sol do que a planta menorzinha. Essas questões aqui a gente já fez, ó. Essa a gente já fez. Se alguém que não fez quiser olhar, eu vou postar o slide assim que a gente terminar esse tópico, tá? Essa aqui também a gente já fez. Essa aqui a gente não fez. Então, bora lá, gente. Vamos fazer essa questão aqui. Podemos, né, fazer as questões, todo mundo entendeu a... Tá bom. Ó, questão do Enem 2015. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o ou a... O que que acontece quando a gente coloca um monte de tinta na água? A água vai ficando escura, né? E o que que o fato da água estar escura atrapalha? O que que vai acontecer? Vocês conseguem me responder? Facinho, né? Uhum. Isso aí, gente. Olha lá. Letra C. Gente, eu coloquei aqui uma questão, atenção para o comando da questão. Eles querem lá o impacto negativo inicial. Porque depois que acontecer isso, inibição da fotossíntese, o que que vai acontecer depois? Vai acontecer várias coisas, olha lá, ó. Vocês lembram? O que que vai acontecer? A água vai ficar escura,
não vai ter fotossíntese, vai diminuir a quantidade de oxigênio da água. E aí? Vocês sabem o que vai acontecer depois? Qual que é o próximo passo? Cai direto no Enem, isso cai demais no Enem. Eu lembro que eu fiz várias questões assim, antes de fazer Enem. Vai, gente, aqui, ó, volta, ó, vai ocorrer a eutrofização. Primeiro vai ser assim, lembra desse processo, cai muito isso no Enem, esse modelo de questão é muito comum. Por exemplo, entornou petróleo na água, entornou alguma coisa na água lá, e aí atrapalhou o crescimento, os corais, lembra? Vocês já viram essa história que os corais estão perdendo a cor deles? Estão ficando brancacentos, cinzas, estão morrendo. O que que acontece? A água vai ficar escura, vai atrapalhar o sol, né, a entrada dos raios solares. As algas fotossintetizantes não vão fazer fotossíntese, não vai ter oxigênio suficiente na água. Os peixes, os organismos viventes lá vão morrer. E aí vai ocorrer a eutrofização, tá? Então, é um processo. Vocês poderiam marcar a letra A. A princípio parece muito fácil, mas tem que ter muita atenção. Uai, Silvério, o que você está arrumando aí? Boa noite para você. Não, hoje eu vou dar aula depois do C, agora. Tá, Peguei João. a... Então espera um cadinho, tá muito cedo. Eu entrei antes só para não perder o fio, porque eu tô acostumado com o de 9. Tá certo. Fica aí vendo a aula de biologia. Pode deixar, boa aula. Obrigada. Ô, Ana Luísa, eutrofização, eu coloquei aqui pra gente, ó. Deixa eu ver se conferir se eu coloquei. Depois que ocorre a eutrofização, pois sem a fotossíntese, a quantidade. Depois disso, vai ocorrer a eutrofização, pois sem a fotossíntese, a quantidade de oxigênio não é o suficiente para suprir a demanda dos seres aquáticos, e então eles acabam morrendo, acumulando matéria orgânica na água. Seria mais ou menos isso. Gente, eu estou mostrando as respostas. Socorro, volta. Esse aqui já foi, passou a aula. Aqui, isso. Seria isso, isso que eu expliquei, esse processo de eutrofização. Vai morrer os peixes com o escurecimento da água, com a diminuição da entrada de oxigênio. Os peixes e os organismos vivos vão morrer, vai diminuir o oxigênio, aumenta o CO2, então a água vai ficar inabitável. Talvez essa seja a palavra. Eu vou procurar o conceito a fundo aqui para você, que fala que é o processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, que ficam com coloração turva, com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso causa morte de espécies e animais. Tá vendo? Foi isso que eu disse com outras palavras. Esse processo cai muito no Enem. E aí a gente podia muito indicar e errar. Entendeu? Então, atentem-se ao comando da questão. O que que é o comando, gente? Vem cá, vem comigo. Eles querem um impacto negativo inicial. Foram claros, impacto negativo inicial. O que acontece primeiro? Primeiro não vai ter fotossíntese. Depois vai diminuir a questão de oxigênio, né? Aí depois vai morrer os animais que estão aquáticos naquele ambiente. E depois? Aí vai aumentar a quantidade de gases dissolvidos, vai ter degradação da matéria orgânica, entendeu? Tá tudo certo. Menos a B, proliferação de algas, não vai ter. Tudo o resto, eutrofização vai acontecer, vai inibir a fotossíntese, vai ter degradação da matéria orgânica, vai ter aumento de gás, vai ter aumento de CO2 ali. De certa forma, não está tudo errado aqui. Só que ele quer o inicial. Entenderam? O pulo do gato. Vou mudar de questão. Maldade, né? Nem é isso, gente. Tem muitas questões certas,
mas nem todas condizem com o enunciado, tá? Olha essa, Enem 2018. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e distribuição de suas populações. O que foi, André? Ficou fácil, né? Pois é, mas eutrofização, gente, é uma palavra, é um termo que vocês têm que saber, não pode chegar no Enem sem saber o que é eutrofização, combinado? Se tiver ficado alguma dúvida, fala aqui na aula, me mandem, ou então, quando eu mandar os slides para vocês, venham de novo, tá joia? Responde essa questão aí para mim, gente. Nessa estratégia de recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Quando vocês começarem a responder, aí eu discuto. A ou B, Luísa, decide, ou é A ou é B. O que eles querem? Por que a recuperação da biodiversidade é efetiva? Quem vai ajudar a Luísa a decidir se vai ser porque propicia fluxo gênico ou intensifica o manejo de espécies? A André acha que é a letra A. Vou dar mais um tempinho para vocês. Alguém quer desempatar aí? Vou dar a resposta então, tá? Letra A. Os corredores ecológicos favorecem a migração e o encontro de populações de diferentes fragmentos, permitindo assim o fluxo gênico entre elas. Ficou claro? Ana, seria assim. Como tem vai ter diferentes espécies, deslocamento de animais, né, dispersão de sementes, vão ter trocas genéticas entre si, vão ter misturas entre si, vai ter maior proliferação delas, no caso. Por exemplo, o que acontece aqui? Ó, o que ele está falando? Está falando que a fragmentação dos ecossistemas promove a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, dispersão de sementes e aumento da cobertura vegetal, certo? Então, vai aumentando a chance de ter mais plantas, de ter mais animais, de ter mais reprodução, tá? Agora, isso eu estou falando a grosso modo. Aqui para você, olha, o que significa de fato fluxo gênico? É uma migração de genes entre populações. Ou seja, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum. Eu, por exemplo, sou filha de uma pessoa parda com uma pessoa branca, entendeu? Tem pessoas que são ruivas, que casam com pessoas albinas, vamos supor assim. Difere. Um exemplo, aqui, por exemplo, na internet, no Wikipédia, tem um besouro branco com um besouro verde.
o fluxo gênico, o efeito dessa transferência de genes entre essas populações depende desses indivíduos que estão migrando. Porque se tem um muro, por exemplo, entre os besouros verdes e os besouros amarelos, eles não vão interagir entre si, então não vai ter fluxo de genes, não vai ter essa mistura de genes entre eles. Seria mais ou menos isso, tá? Eu tô falando e pesquisando, porque às vezes a forma com que eu falo pode não ficar muito claro. Ó, e assim, em outro lugar, pesquisando em outro lugar, em outras palavras, ó, é chamado de fluxo gênico todos aqueles mecanismos que resultam da troca de informações genéticas ou dos movimentos dos genes entre indivíduos, populações ou espécies. Está relacionado à mudança evolutiva na frequência de alelos, a qual é causada pelo movimento de gametas entre populações de uma mesma espécie. É mais comum entre as mesmas espécies, aqui está falando, o indivíduo migra de uma população para outra e carrega os genes que são característicos de sua população para a população que está migrando. E se essa característica for bem sucedida, caso ocorra cruzamento, poderá ser transmitida para outros, para o caso, entendeu? Para os descendentes. Seria isso. Eu acho que vocês não, depois vocês me falam, gente, vocês não me sinalizaram se vocês já tiveram genética, o que vocês tiveram, porque a Lívia deu bastante aula para vocês. Me falem onde que ela parou, o que ela deu, para ver se depois que terminar os meus tópicos, dá para eu pegar os tópicos dela, entende? Então é isso. Ficou claro? Posso mudar de questão? Posso ir para frente? Não, André, não, ela iniciou junto comigo. Uma semana depois, como assim ela deu uma aula só? Ela deu mais aulas. Ela deu, sim, ela começou, acho que na segunda e depois mudou para sexta-feira. Qualquer coisa, eu mando mensagem para ela, para procurar, mas ela deu mais aula, sim. Eu acho que ela não postou, mas ela deu sim. Ó, Enem 2017. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma orgânica, ora se encontra numa forma inorgânica. Ora se encontra numa forma inorgânica, ora se encontra em forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplânctons, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre esta transição? Gente, essa questão não é fácil, tem que ter atenção. André, depois eu vou olhar e falo para você, tá? Valdir tá rápido mesmo. Quem mais quer responder? Lembrando que a gente vai ver o ciclo do carbono ainda nesse tópico, tá? Difícil, né, André? Ó, a resposta correta é a letra A, fitoplâncton. Por quê? Lembrando que fitoplâncton são as algas unicelulares, são os que fazem a fotossíntese. Pois é, Valdir, exatamente. Não é, você marcou o zooplâncton, né? Por que acontece? Por isso que eu pulei essa parte da resposta e já fui para o que é. Fitoplâncton é a alga. Zooplâncton são seres microscópicos diversos. Então, ou seja, quem é o produtor? É o fitoplâncton.
Entendeu? Ó, a transição do carbono inorgânico em carbono orgânico caracteriza o processo autotrófico que só é realizado pelos produtores da cadeia, que neste caso são os fitoplânctons. Os outros indivíduos, zooplânctons, moluscos, crustáceos, peixes, da referida cadeia são seres heterotróficos, logo consumidores. Essa questão é difícil, mas ela ensina muito para a gente. Então, somente nos produtores que ocorre essa transição do carbono inorgânico para o carbono orgânico. Basta a gente lembrar de como que é a fotossíntese, entendeu? A gente lembrando da reação da fotossíntese, pensando nas plantas, a gente consegue ter esse raciocínio melhor. Mas a gente ainda vai ver o ciclo do carbono daqui a pouco. Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Tá quase chegando. Aí, através disso, a gente olha melhor como que vai funcionar esse ciclo para vocês entenderem a questão. Vamos fazer só mais essa questão que eu coloquei antes, porque o que acontece? Quando eu dou a questão antes, eu avalio o que vocês sabem sobre aquilo. Quando eu dou a questão depois daquilo que eu explico, eu avalio se vocês aprenderam, entendeu? Vamos fazer essa questão para eu ver como que vocês estão na parte do ciclo, dos ciclos biogeoquímicos. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas deste elemento pela... Como que os animais obtêm essa fonte de nitrogênio? É isso que é a questão. O que vocês acham? Estou esperando vocês responderem. Ana Luísa acha que é C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Quem dá mais? Ou D. Ajudem a Ana, gente. Ajudem ela. Ajudem a Ana Luísa a sair do desempate. A André quer D também, Luísa vai também no D, né? Transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Ó, letra D, muito bem. Isso aí, gente. Isso mesmo, se ajuda. Ó, algumas bactérias são capazes de fixar o nitrogênio em plantas. Olha lá, gente, que legal. As bactérias vão fixar o nitrogênio nas plantas. Outras, no entanto, oxidam o nitrogênio em nitritos e nitratos, que são utilizados por plantas, algas e bactérias. Quando o animal faz uso dessas plantas para alimentação, o nitrogênio é absorvido por ele. O mesmo ocorre quando o animal alimenta-se de um herbívoro, né, que come planta. Aqui outra questão, ó. Já vai chegar na parte de explicar os ciclos. Segundo os dados do Balanço Energético Nacional de 2008, o Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica 80%, termoelétrica 19% e eólica 0,1%. Olha que vergonha! Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Grande, né, enunciado. Mas o que quer questão?
No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte limpa, eficaz, poluidora ou alternativa? O que vocês acham? Importante, essa questão é boa, muito boa essa questão. Vamos, gente. Ó, depois dela, tem mais uma e aí a gente já chega nos ciclos. Posso até ir para os ciclos de uma vez. E aí depois a gente volta nas outras questões. Se vocês não lembrarem, que às vezes não tá fresco, né? Às vezes não tá fresco na cabeça de vocês isso. Querem que eu faça isso ou querem tentar responder? Lembrando, olha, o que ele pediu? Hidrelétrica. Ele deu termoelétrica, deu eólica, ele deu várias outras fontes de energia, mas ele quer só uma, tá? Comando, gente, é o comando. Posso dar a resposta, então? André acha que é C. A Ana Luísa acha que é. Vocês nunca chegam no consenso, né? Ó, a André acha que é limpa, Luísa acha que é alternativa. Limpa não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa, ou alternativa tornando-se, por referência, a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras. Letra D. Pois é, nenhum nem outro. Gente, as termoelétricas é poluidora, colaborando com os níveis altos de gás de efeito estufa. Não era nenhuma. Por quê? As usinas hidrelétricas precisam de uma área alagada grande para poder gerar uma alta queda d'água e assim ter um maior potencial energético. Gente, não sei se vocês já viram, tem até filme disso, né? Comunidades são alagadas para poder ter essa hidrelétrica. E no lugar, às vezes, tem muitas plantas, animais, e acaba, né, que não vai tirar. Era assim, Valdir, era assim, é assim mesmo. Ele não vai tirar todas as árvores, tudo dali, e acaba que alaga mesmo, e aí a árvore vai morrer, o que estava ali vai morrer, e vai o quê? Deculpou. Olha lá, essa zona alagada possui uma grande quantidade de vegetais que acabam morrendo, por não serem adaptados a viver embaixo d'água. Com isso, a decomposição, que em virtude da falta de oxigênio, favorece as bactérias anaeróbicas, dentre as quais as metanogênicas, que geram como um dos produtos finais o gás metano. O gás metano, quando liberado, aumenta os níveis do efeito estufa. É aquele mesmo, na queima do combustível. Volto, Ana. Ó, poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função do seu potencial de oferta. Certo? Eu não sei se vocês já ouviram, né, falar, porque, gente, sinceramente, o Brasil tem uma extensão de território, o Brasil tem recursos, por que não investir em outros meios de obter energia? Não é verdade? Mas, infelizmente, aqui no Brasil há uma insistência nessas hidrelétricas. E a gente vê, né, que pois é, energia solar é caro, mas é o que acontece, é caro porque até então ainda são poucos lugares que tem, são poucas pessoas que têm. Se começar a popularizar, vai ficar mais barato. Só que o difícil é isso, porque as pessoas começam a usar materiais mais baratos, começa a ver que a demanda está muita, entendeu? No caso, como poucas pessoas compram, realmente fica mais caro mesmo. Por enquanto é uma coisa inacessível, mas eu acredito que isso vai mudar, porque, gente, tá difícil falar hoje.
Eu acredito que isso vai mudar, porque vale muito a pena, gente. Tem essa questão, gente, na casa de vocês, se vocês pegarem e colocarem no telhado de vocês essas placas e para obter energia solar, vocês não vão precisar pegar energia de outro lugar. Tem gente, aqui em Vassouras mesmo tem, já tem campos inteiros só de placa de energia solar, que a pessoa vende para outras pessoas. Já está virando assim o nível. Daqui a pouco vai popularizar bastante. Exatamente. Gente, pulei uma questão. Já são 19h52. Vamos iniciar, então. Vou só dar uma introdução e aí finalizar, né? Para o Silvério poder dar aula dele. Vou só falar para vocês um pouco do ciclo da água e aí semana que vem a gente retorna, tá? A gente fica imerso, né, nas questões e acaba que realmente precisa desse tempo a mais. Ó, o ciclo, né, biogeoquímico, o que que é, né? Esses ciclos, eles retiram elementos do ambiente, são elementos químicos, que nem vocês viram. CO2, oxigênio, carbono mesmo em si. E sua utilização pelos organismos e devolução ao ambiente, estabelecendo uma constante troca. Vocês já viram aquilo? Nada se perde, se transforma. Aquilo que as plantas vão utilizar, elas vão devolver. Aquilo que a gente utilizar, a gente vai devolver. A gente morre e devolve tudo aquilo para o ambiente, né? Depois. Então, tudo vai se transformar, mas nada vai se perder. Olha lá o ciclo da água. O ciclo da água é tranquilinho, olha. Só um desenho para vocês verem lá. O que que acontece no ciclo da água? Ela está na forma líquida, né? Na grande maioria que a gente vê, porque tem muito gelo no planeta, muito gelo. Que a gente não vê. A água presente na forma líquida na superfície terrestre sofre evaporação e passa para a atmosfera. Em camadas mais altas, a água sofre resfriamento, condensa, se forma as nuvens. Após a precipitação da chuva, retorna para a superfície em forma líquida. Aqui o exemplo, ó, a água evapora, condensa, forma nuvem. A nuvem anda, né, através do vento e a água vai precipitar. Aí ó, a água condensada vai precipitar em forma de chuva e vai cair sobre a terra de novo. Tem a água que fica no subsolo, como mostra aqui, aquelas fontes, né, de água subterrâneas, e a parte que vai evaporar, e aí vai fazendo um ciclo. Por que um ciclo? Porque não acaba, vai e volta. Ó, é um componente fundamental dos seres vivos, fazendo parte do metabolismo e retornando ao ambiente pelos processos de excreção, transpiração, respiração. As plantas liberam parte da água que absorvem através da evapotranspiração, quando perdem água devido à abertura estomatal. As plantas têm o estômato, né, que permitem elas fazerem isso. E é um processo importante para resfriar o corpo da planta, além de permitir a condução de seiva bruta das raízes até as folhas. Já os animais liberam água por meio de transpiração, excreção e fezes. Aqui. Fechou, gente? Vamos finalizar a aula de hoje, tá? A gente está no 59, slide 59, são 86. Acredito que semana que vem a gente finalize, né? Realmente essa parte é muito grande mesmo. Mas eu espero que vocês aproveitem, porque esses detalhes realmente caem na prova, tá joia?